Salve Brasil, pode crer. MC Guilherme, tamo junto. Eu sou mais né? E aí, Neymar? Fala pessoal de Botucatu região, estamos aqui hoje direto da Escola Maxil para apresentar um podcast chamado CopaCast. E aqui nós vamos perguntar para cada um deles sobre uma Copa específica, indo de 98 até 2018. Primeiro vou começar com o Eduardo, né? Vamos perguntar para você sobre aonde foi realizada a Copa de 2018. Na Rússia. Você sabe alguma curiosidade sobre? Foi a primeira vez que a Croácia se classificou para uma final e na primeira Copa do Mbappé ele já ganhou. Você pode me dizer quem foi o melhor do mundo? O melhor do mundo foi o Modric, porque depois da Copa ele ganhou uma bola de ouro. E você tem alguma coisa? Alguém conseguiu bater algum recorde, alguma coisa na Copa? Só o Mbappé que na Copa ele foi o jogador que correu mais rápido. Agora vamos para 2014. A Copa de 2014 foi realizada onde? No Brasil. Você tem alguma curiosidade sobre? É que todos os países classificados, eles tinham ganhado pelo menos uma vez a Copa. Você também sabe dizer em qual estádio foi feita a final dela? Foi no Maracanã. Isso. Qual jogador foi o destaque? Você sabe? Foi o Messi. 2006. Em qual país foi realizada a Copa? Na Alemanha. Alguma curiosidade? Alguma... Placares, assim, foi o maior jogo que teve 0x0. Em 7 jogos foi 0x0, não teve campeão. E quem acabou ganhando essa Copa? A Itália. Assim, agora nós vamos perguntar sobre a Copa de 2010 para o Augusto. Vou chamar ele de Guto porque é o apelido que todo mundo conhece. Então, o Brasil, o desempenho dele foi bom? Quem foi convocado? Assim? Foi bem mal, porque a gente esperava mais do Brasil, a seleção foi bem fraca. A gente não conseguiu ganhar da Holanda nas quartas de final, acabamos perdendo por 2x1. Algumas pessoas dizem que foi culpa do Júlio César e do Felipe Melo. Depois o Felipe Melo deu um pisão no Arjen Robben e o Júlio César acabou frangando a falta dos médios. Mas o Felipe Melo também deu uma assistência, né, na Copa. Sim, só que deixou o Brasil com 1 a menos aos 72 minutos do segundo tempo. Isso foi triste. Nessa Copa também teve a música também da Shakira. A Shakira. This is Africa. Samina, cause this is Africa. Shakira deixou tudo. Aí agora tem a Copa de 2002, né? O famoso pentacampeonato do Brasil. Campeonato, Copa foi em 2 países ao mesmo tempo, Japão e Coreia do Sul. Essa Copa, como você falou, o Brasil foi pentacampeão. O melhor jogador da Copa foi o Ronaldo Fenômeno, nosso querido. E eu queria falar um pouco sobre os mascotes da Copa, que se eu não me engano, o nome deles são Cas, Apo e Nick. Como eles eram mascotes que eram 3D, eles queriam fazer cores mais vivas para realçar melhor a cor. Então eles fizeram esses mascotes com a cor roxo, azul e laranja, que é para realçar bem a cor dos mascotes na Copa. Uma curiosidade da Copa foi o gol do turco Hakan Şükür, eu acho. Hakan Şükür, na verdade. Que ele fez o gol mais rápido da história das Copas, que foi em 11 segundos de jogo, no primeiro tempo. Aí você comentou que o Ronaldo foi o melhor da Copa, teve o melhor desempenho. Mas por incrível que pareça, entregaram o melhor jogador da Copa que o Oliver Kahn, o goleiro da Alemanha. Por mais que tenha catado muito, entregou o jogo para o Brasil. Também teve as famosas zebras da Copa, né? Sim. Que um dos países certos foi para a final, não foi? Sim, do país 7 foi para a final, que foi a Coreia do Sul. Semi, na verdade. Semifinal, eles foram para a semifinal com a Alemanha e perderam de 1-0. A Turquia também, né? A Turquia perdeu de 1-0 para o Brasil. Inclusive, eles se enfrentaram 2 vezes uma vez na fase de grupos e outra vez na semifinal. O Brasil acabou ganhando os 2, mas tem aquele pênalti lá que foi fora da área e deram pro Brasil, né?
Aí, tipo, na Copa de 98, né, Lavinha? Teve aquela famosa suposto roubo da final, né? Na final da Copa de 98, que teve a convulsão do Ronaldo Fenômeno e também as teorias de conspiração, que foi comprado, né? Que como foi a primeira Copa que a França ganhou em casa, principalmente em casa ainda, né? Então, isso agradou muito o presidente da FIFA, porque isso ajudaria a França socialmente, né? Então, eles falam que assim, porque tem a versão do Ronaldo naquele dia, no dia 12, que foi que apenas ele foi dormir, e quando ele acordou tinha vários jogadores e um doutor em volta dele, e nisso ele só pediu assim para eles saírem porque ele queria continuar dormindo. Então, aí um jogador chamou ele para eles conversarem, para explicar o que estava acontecendo, e falou que ele não iria jogar a final por causa da convulsão. E aí ele fez os exames, não deu nada de normal, e aí então ele foi apresentar pro Zagallo, né? E o Zagallo deixou ele jogar. Falam que pagaram ao Brasil 23 milhões de dólares para o Brasil perder. Em troca, o Brasil ganharia a próxima Copa e futuramente sediaria uma Copa que foi em 2014. Foi o que aconteceu também. Aconteceu. Sabe dizer onde ela foi? Essa Copa de... De 2008. Foi na França, que a final, que foi o Brasil e com a França, que foi 3-0 para a França. E aí quem foi considerado melhor foi o Zidane. Mas o Ronaldo Fenômeno também foi uma figura importante para aquela Copa. Parece que tem alguma polêmica na Copa? Alguma coisa? Uma coisa bem triste que foi na Copa de 2018 foi o Neymar quase ficar fora da Copa porque ele sofreu uma fissura no quinto metatarso do tornozelo. Uma curiosidade bem legal que foi o jogador mais velho a disputar a Copa do Mundo foi o El Heber, que ele disputou a Copa, ele era um goleiro, ele disputou a Copa com 43 anos. Vamos para 2014. 2014, tu sabe de alguma coisa? É que todos os países que foram classificados, eles já tinham ganhado pelo menos uma vez a Copa. E uma curiosidade é sobre o porquê que foi escolhido o Brasil para ser a Copa de 2014. A FIFA, né, já queria que fosse lá no Brasil, porque nunca tinha sido. Então eles foram dar uma olhada lá para ver os estádios que tinham, só que os estádios não estavam muito prontos para sediar uma Copa. Então o Lula, que era o presidente da época, ele deu uma reforma lá e assim conseguiu acontecer a Copa de 2014 no Brasil. E também teve um acontecimento muito triste para a seleção brasileira, que foi o 7-1 da Alemanha para o Brasil. Foi muito triste porque a seleção brasileira também estava sem o Neymar, porque o Neymar tinha sofrido uma lesão nas costas. Eu acho que foi contra o Argentina, né? Não, contra a Colômbia, porque o cara foi por cima dele e pôs o joelho na coluna. Se fosse dois... A gente até culpa ele pelo resultado, né? Mas também não foi só o Neymar que ficou de fora. O Thiago Silva também, o zagueiro capitão praticamente da seleção, ficou fora. Porque ele tomou o amarelo e foi suspenso. Então, esses acontecimentos que vocês falaram foram muito cruciais para o Brasil não conseguir marcar muitos pontos. Era para a Alemanha ter marcado mais, só que eles ficaram meio que com pena do Brasil, então eles decidiram não marcar mais gols. E eles viram que a situação do Brasil também estava muito ruim, então eles fizeram várias doações. E isso foi muito gentil, porque era para o Brasil ter raiva deles, para eles terem uma rivalidade. Mas, muito pelo contrário, eles fizeram várias doações e contribuíram muito para o Brasil. Até o Felipão ficou muito mal depois ele postou em jornal praticamente que foi ele se assumiu o culpado por causa do 7-1. A culpa foi dele. Também teve uma coisa, tipo, o zagueiro Dante, que substituiu o Thiago Silva para jogar de titularidade, ele jogava no Bayern de Munique, que é um time alemão. E ele falou que teve que sair de lá, que ele não aguentou a pressão, que toda hora ficava falando do 7-1, teve que sair de lá. E ele era um bom zagueiro. Muito bom. Aí caiu de qualidade para times menores, tipo o início da França. O maior esquenta para a Copa do Mundo é o álbum da Copa. O álbum de 2002, o preço dos pacotinhos era 50 centavos. R$3,50 a menos do que a Copa de hoje em dia. O álbum da Copa de 2002 sem figurinha nenhuma, em bom estado hoje em dia, vale R$5.500. Ele tem esse preço muito alto porque foi uma ótima memória dos brasileiros sobre o Penta. Então por isso que ele tem um valor muito alto, assim. Então vou ver mesmo. Eu também tenho
o de 2018 também, tem vários. O que você Vale bem mais hoje. Pacotinho. O capitão, tem uma curiosidade sobre o capitão na Copa, né, da 2002. A Copa de 2002, eu não me lembro qual foi o jogador que tiveram que trocar pelo Cafu. Porque o capitão que era, né, ele machucou o ombro e não podia ser. Agora a gente tem a visita da professora aqui. Oi pessoal, olá. Gente, meu nome é Edilene, sou professora de língua portuguesa, desse pessoal bonito aqui. Esse é o resultado do trabalho que nós fizemos e foi muito bacana na sala, a gente se divertiu bastante, a gente lembrou de várias situações, algumas tretas, né, que a gente não pode trazer aqui, porque afinal a gente não vai dar uma de fofoqueiro aqui, mas realmente muitos recordes, muitas curiosidades e foi muito bacana mesmo. Eu quero mencionar só algo de especial, em particular sobre esse 7-1, né, que a Ana mencionou. Lá em casa, em diversas vezes, nós tentamos, eu na verdade eu provoquei meu marido para vermos o 7-1, principalmente para o meu filho, que era pequenininho na época, e o meu marido nunca quis. E nós nunca assistimos, o tempo foi passando, e esse ano, gente, 2022, falando sobre a Copa, inclusive um texto em particular que se referia à Copa do Mundo, aí nós então assistimos acho que foi no 8º A, assistimos finalmente o 7-1. Foi muito estranho, foi muito estranho. Era como se eu estivesse revivendo aquilo e todo mundo interagiu e falou. Ficou na memória, né, pessoal? Vamos ver se agora a história muda. Não que eu queira aplicar aí 7-1 em alguma seleção, mas vamos ver o que nos aguarda, tá? Prazer participar com vocês. Você também falou, tinha comentado que em 98 foi o ano do seu casamento, foi o ano de uma Copa. Foi, gente, foi verdade. Como nós dividimos, cada sala fez o seu trabalho baseado numa Copa, a última, ou a primeira, né, dependendo da ordem decrescente, que foi a turma do nono ano, foi sobre a Copa de 1998. E foi o ano que eu me casei. Então eu quase que não me lembrava em muitos detalhes, mas um detalhe que eu me lembro é que naquela época eu dava aula numa escola no Paraná, professora de língua portuguesa, né, trabalhar, e eu digo isso porque eu também dou aula de inglês no estado, mas nós tivemos um teatro, só que foi diferente. Esse teatro, na verdade, foi filmado e o título foi TV Bandeirinha, e tinha um aluno lá que era o clone do Ronaldinho. E ele cortou o cabelo igual, então era muito engraçado. E tinha uma garota que ela imitava muitíssimo bem o sotaque francês. Então, quando ela ia fazer as entrevistas, a gente escolhia pessoas que eram parecidas com os jogadores. E ela era a nossa repórter francesa. Então, foi muito bacana e foi em 1998. Passa, né? Assisti muitas Copas, mas deixa pra lá. Gente, é isso aí, tá? Parabéns pelo trabalho. Vamos embora. Vamos falar um pouco dessa Copa atual, 2022. E aí, como que tá o andamento dos álbuns de vocês? Se vocês têm, se vocês Falta têm. 22 categorias para poder. Eu comprei, eu tenho esperança de completar. Aí depois que eu tive mais interesse, aí tá lá parado no meu quarto. Eu comprei, falta 94 figurinhas. Quem quiser trocar, eu aceito, tá? Eu quero figurinhas de cada. Pra mim falta só 4 figurinhas da Copa. Do resto eu já tenho tudo. Pra mim falta 25. Pra mim também. Você completei, falta as 4. Eu tenho um amigo que eu fechei completo aqui, tudo. Coca e normal. Também tem o Renan atrás. Verdade, né? Parece Eu tinha mencionado, acho que um avô, não sei quem tinha aqui o álbum mais antigo, não lembro qual sala foi. Eu tinha 2020. Meu tio tem de 2010. O meu irmão tem o de 2010 e o de 2014. Então, encerrando aqui, né? Obrigado a todos que permaneceram aqui, obrigado professor Edilene por ter dado essa possibilidade desse trabalho, muito legal. Obrigado ao pessoal do Esporte Técnico, Então, pessoal da Desse jeito. Salve Brasil! Pode crer. MC Guimê, tamo junto. Eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow. Por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente
gente chega.